conversa de hoje é sobre ciclismo. E para essa conversa, eu estou aqui com um amigo, acima de tudo, né? Mas também com um grande especialista. O professor doutor Vitor Tarini, além de uma carreira acadêmica, ele também é atleta, né? E também prepara atletas. Então, ele tem uma vivência, né, em provas de ciclismo, em acompanhar ciclistas de nível internacional, tanto por treinos quanto por amizade. É uma pessoa muito influente, conhece muita gente. E por isso, né, que eu fiz questão aqui de convidá-lo. Vitor, obrigado aí por separar esse tempo para estar com a gente nesse bate-papo. Bom, Vitor, por favor, né, fala um pouquinho sobre você, sobre a tua carreira, o que você já fez no ciclismo, e fala também, porque o Vitor, ele, além de profissional de educação física, ele também é nutricionista, né? Então, Vitor, fala um pouquinho do teu canal, da tua clínica, o que você tem feito profissionalmente. Legal, Léo. Obrigado, viu, pelo convite. É sempre um prazer conversar com você, falar então de um esporte que é uma paixão para mim e para você, né? É sempre muito gostoso, muito prazeroso, né? Lógico que o professor doutor Leonardo foi muito gentil em me chamar de atleta, né? Eu beiro aí o entusiasta amador, né? Vamos dizer assim, atleta amador, né? Que é aquele que pratica aquelas provas onde os profissionais não figuram, né? Onde quem quer ter a experiência do que é a coroação do processo de treinamento, que é uma prova, né? Se experimentar, né, no esforço físico dentro de padrões, dentro de limites assim aceitáveis para o nível amador, né? As pessoas que têm esse interesse geralmente fazem isso, né? Buscam essas provas aí das que eu participo, né? Que é as provas amadoras, né? Hoje em dia esse universo ele tem crescido tanto que virou uma verdadeira indústria, né? E existem provas hoje que muito próximas, muito semelhantes àquelas que os profissionais disputam, né? Naturalmente, assim, levando o nível de exigência lá no alto, né? Como o professor Leonardo falou, eu sou também nutricionista, clínico e esportivo. Então, eu atendo alguns atletas, alguns entusiastas como eu, né? Alguns atletas profissionais também aqui no consultório, e aí a gente consegue ter uma ideia bem próxima da realidade do que permeia tudo isso, né? Do que é o treinamento físico, do que é a alimentação, a rotina, a disciplina, né? E o equipamento, que hoje parece que é o nosso objeto de papo aqui, né, Léo? Das provas do Isso. equipamento, né? Uhum. Mas é isso, quero agradecer muito o convite, fico honrado e vamos lá, vamos para cima. Vitor, você está no Instagram, tem canal no Tá. YouTube, como é que o pessoal pode te achar depois? Léo, eu a princípio não estou trabalhando as mídias digitais, as mídias digitais acho que é pleonasmo, né? As mídias. Eu não tô tão forte nisso ainda, mas estou com projetos de começar a fazer uma coisa um pouco mais constante, né? Por enquanto eu estou com o meu blog, né? O blog que depois eu passo o endereço direitinho da minha Tá. página na internet, tem tem um novo texto semanalmente entrando lá, né? Onde nós tecemos críticas dos temas mais variados a respeito de alimentação e exercício, né? Que legal. Atualmente eu estou com 8 ou 9 textos postados lá, toda semana, toda segunda-feira entra um novo lá, né? Que E legal. assim, uma leitura bem descontraída mesmo, né? Uma visão não só de profissional, mas de ser humano, né? Que sente e interfere, né, nesse meio, né? É muito divertido. Depois eu passo o meu site, que é o tarinenutricionista.com.br. Tá ótimo. E aí eu vou colocar aqui no letreiro Tá. embaixo, né? Aí você pode depois acompanhar o professor Vitor. Vitor, você já fez, né, prova em Interlagos, já fez prova em Cunha, já fez prova de MTB, né? Você tem uma vivência de provas assim de um nível bem forte, né? Eu já me envolvi em algumas encrencas, viu, Léo? Assim, eu confesso que eu ainda não estou no mesmo nível que você, porque as provas que você faz são provas duríssimas. O triatlon, o meio Ironman, o Ironman, isso aí é para gente muito mais parruda, vamos dizer assim, né? Mas as provas que eu fiz
são provas com características assim bem marcantes dentro do esporte. Assim como a gente vê na corrida de rua, né, no pedestranismo, aquelas provas curtas, né, que são de 5 quilômetros, né, de distância intermediária, como as de 10, aí você já tem uma prova longa de meia maratona e a prova longa, que é a maratona. Tem, além disso, as ultramaratonas, né? E no ciclismo é muito semelhante também. Então, nós temos provas curtas, né? Isso em todos os terrenos tem, né? Nós temos no ciclismo de estrada provas de criterium, né? Que são provas de 1h30. Nós temos as provas das voltas, né? Que são voltas de um dia, então, às vezes, com duração de 5 horas, que são 5 horas, 6 horas, são intermunicipais. Nós temos as provas de longa distância, algumas até certificadas por órgãos internacionais, como a Audax, né? Que tem de 200 quilômetros, 400, 600, 800 e 1.000 quilômetros, né? Que acontecem de uma vez. Imagina pedalar 1.000 quilômetros, né? Nós temos as grandes voltas, né? Que são clássicas, né? Basicamente, nós temos 3 grandes voltas, né, e algumas menores, né? As 3 grandes voltas são voltas de 3 semanas. Corridas, gente, de 3 semanas de duração, está nesse momento em curso agora. A última delas que é a Vuelta da Espanha, né? A gente entrou na última semana de prova, né? Onde realmente o limite do ser humano é facilmente atingido, né? Indivíduos percorrendo diariamente 200, 250 quilômetros no limite de esforço, mas diariamente. Dificulta muito a capacidade, né? Desafia muito a capacidade de recuperação, né? São coisas fantásticas. Aí, por exemplo, no MTB, né, a mesma história. Então, nós temos provas muito curtas, né, que são short tracks, né? As provas olímpicas, que são o cross-country olímpico, né? Aí o downhill olímpico também, o BMX olímpico também. Nós temos a maratona, que é olímpica também, mundial, né? E aí, da maratona, aí nós temos as ultramaratonas, né? Então, as provas de multi-estágio, né? Por exemplo, o Cape Epic, né? Disputado na Cidade do Cabo, que demora 8 dias. E o Brasil Ride, que são 600 quilômetros, demora 6 dias. Né? Então, essas provas, naturalmente, as distâncias, elas atraem de acordo com o perfil do ciclista, né, Léo? Então, por exemplo, tem o indivíduo que tem muita força, normalmente não é o mesmo indivíduo que tem muita endurance, muita resistência, né? Então, as provas de curta duração, de altíssima velocidade e tal, são as prediletas, as provas curtas que acontecem num único dia e tal. E aí as provas mais longas, né, que com duração de 5 horas, 6 horas e às vezes de vários dias e tal, essas são dos atletas de ultra resistência, né, os de ultra endurance, né, e que são também muito interessantes, né. As pessoas, à medida que vão envelhecendo, a tendência é elas migrarem das provas de força para as provas de resistência, né, Léo? Eu me vejo assim. Ô Vitor, deixa eu dar um panorama aqui para quem está assistindo, né, sobre aquilo que a gente vai conversar daqui para frente, até para vocês já se planejarem, né, aí como que vai ser a conversa. Então, primeiro a gente vai... A nossa primeira questão é assim, bom, cheguei numa loja de bicicletas, né, e quero comprar uma bicicleta, eu vou indicar para o meu aluno, né, de personal, ir numa loja para comprar uma bicicleta e, assim, o que eu devo olhar, né? Aí, depois, a segunda pergunta vai ser assim, quais são os componentes importantes em uma bicicleta, tá? A terceira pergunta vai ser que tipos de bicicleta que existem. Essas 3 perguntas, elas estão bem conectadas, você vai ver já já. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre as provas, né, que o Vitor já apontou aí, né, já deu um panorama geral das provas de ciclismo, né, com as suas características bem diferentes. Aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre como fazer a manutenção básica de uma bicicleta e, por fim, falar sobre o Bike Fit, tá bom? Bom, então, esse é o roteirinho aí da nossa conversa, né? A gente vai batendo papo aqui. Bom, Vitor, então, eu vou fazer assim, né, uma pergunta básica. Eu vou para uma loja de bicicleta, né? O que eu preciso
pensar antes de comprar uma bicicleta? Essa é uma pergunta muito boa, Léo. E, normalmente, eu me lembro, né? Quando eu comprei a minha primeira bicicleta e não tinha a menor experiência no assunto, o fator mais importante que eu levei em consideração foi a cor, né? Eu queria uma bicicleta azul e quando eu encontrei o azul da tonalidade que eu queria, então eu me apaixonei pela bicicleta, né? Uhum, uhum, Por sorte, o vendedor foi muito generoso, né, e uhum, condescendente com a minha ignorância. Ele me disse que aquela bicicleta não me serviria, porque ela era muito grande para mim. uhum, uhum, Então, esse já foi um ponto importante, né, que eu passei a conhecer, né? uhum. A bicicleta, assim como a... Desculpa, ou Pois não. seja, as bicicletas têm número, têm tamanho, né? Isso mesmo, as Ah, bicicletas têm número, você conhece bem isso aí. As aham, bicicletas têm tamanho, né? E assim como um tênis, né, de corrida, né, se você comprar um tênis maior do que a tua numeração, esse tênis ele vai mais te atrapalhar do que te ajudar, uhum, né? A uhum, princípio ele pode ficar bonito no pé, mas com certeza ele vai te causar bastante problema, né? uhum, A uhum, bicicleta é a mesma coisa. A bicicleta ela é como se fosse uma vestimenta. Ela tem uhum, um número certo para a tua estatura, né? Então, esse uhum, primeiro ponto eu olharia. Antes de mais nada, né? Se eu ainda não defini exatamente qual modalidade eu gostaria de praticar, né? De repente eu uhum, quero praticar um pouco de tudo, então eu compro uma bicicleta híbrida, né? Que me uhum, atende na terra, que me atende no asfalto e tal. Mas antes de mais nada eu preciso ter noção de que eu tenho a minha estatura e a bicicleta precisa estar adequada à minha estatura. uhum, uhum. Perfeito, perfeito. Eu colocaria, né, Vitor, em seguida disso daí, isso que você mencionou, quer dizer, eu vou usar a bicicleta para quê, né? Porque se vai usar só no asfalto, é uma coisa, né? Se vai usar, eu tenho vontade de fazer trilha, né? É um outro tipo de bicicleta, né? Eu vou usar na cidade. Hoje, né, boa parte das cidades tem, né, uma malha para ciclismo, né? Então, é um outro perfil de bicicleta, né? Então, acho que essa é uma questão importante também, definir o uso, né, Vitor? Sem dúvida, Léo, é isso aí, né? Saber exatamente o propósito que você vai dar a essa bicicleta é fundamental. Então, Uhum, você vai usar a bicicleta para locomoção, né? É para uhum, trabalho. Você vai usar essa bicicleta de uma forma mista, então você vai ter essa bicicleta para lazer, para trabalho e para treino, né? Então é importante ter em mente que aquilo que vai ser mais determinante é o que precisa ser melhor atendido. Se você uhum, precisa deslocar-se com a bicicleta para o trabalho diariamente, essa bicicleta é de uso urbano, se for na cidade, né? De uso urbano, então ela tem características, né, de uma bicicleta mais confortável, né? Então ela tem amortecimento dianteiro, um selim provavelmente também com amortecimento, um uhum, selim mais largo, que te uhum, possibilita pedalar até com uma vestimenta que não necessariamente é aquela que o ciclista usa, né, que é uma roupa de uhum, lycra e tal, né? uhum, Para uhum. quê? E às vezes até eletricamente assistida, né, Léo? Sim. Porque Uhum, o indivíduo que sai para o trabalho, já vestido para o trabalho, ele não gostaria, né, de chegar todo suado no trabalho e passar um dia inteiro naquela condição. Aí uhum, aquela uhum, bicicleta que tem um motor, uma bicicleta assistida por motor elétrico, uhum, ela ajuda muito, porque na hora que você vai pegar uma subida, você não vai se desgastar para subir. uhum. Basta você se manter pedalando e o motor ele vai fazer o trabalho dele, É. né? Então, Uhum, isso é verdade. O uso é fundamental na hora da escolha. Por quê? Porque aconteceu com muita gente que eu conheci. A primeira bicicleta foi uma mountain bike, e aí a pessoa percebeu que ela mais usava a mountain bike na cidade do que em outra coisa. Então, nos pedais noturnos, na uhum, ciclovia e tal. E ela só ficava para trás do grupo com quem ela andava, porque todo mundo estava com bicicleta road, né? Que é aquela uhum, bicicleta típica do ciclismo de estrada, com pneu fino, que tem uma aderência menor, e aí o rolamento é melhor, né? uhum. Então, você tem toda a razão. Muito importante saber qual é a finalidade, para que você pretende fazer. Se você pretende o uso misto, hoje tem bicicletas
que atendem tanto o treino de road quanto o da terra de uma maneira confortável, que são as gravels, né? Uhum. Bicicletas com formato daquela bicicleta speed, com um pneu um pouco mais largo, até Uhum. algum amortecimento que possibilita usar na terra. Uhum. Ô, Vitor, vamos pensar em duas categorias que acho que são as principais, assim, né? Pensando em mountain bike, né? E pensando em road bike, no ciclismo de estrada, né? Tá. De uma forma geral, assim, bem básica. Eu quero iniciar, né? O quanto que eu vou gastar. Bem, isso é assim, eu sei que é um chute, né? Porque tipo, os números, né, variam em várias casas decimais, né? Mas assim, uma bicicleta de entrada, né? Quanto que eu vou gastar e o que eu preciso olhar para uma bicicleta? Eu falo assim, não, essa, né, é uma bicicleta básica, mas ela já tem, né, certas características, né, que vão garantir assim uma confiança, né, no equipamento. Certo, Léo. Olha, quando a gente já designa o uso da bicicleta, assim, é, a gente assume que essa bicicleta ela vai ter identidade, ela vai ter características, né, que vão facilitar o uso dela para o terreno que ela foi desenhada. Uhum. E isso também é algo que a gente acaba considerando no resultado final do valor dela, tá? Então, uma bicicleta de entrada, uma road bike, né, que a gente chama popularmente de speed, Uhum. né, de entrada está custando aproximadamente R$ 4.000 hoje, né? Uhum. Nós podemos falar de marcas bastante populares, conhecidas como, por exemplo, a Caloi, né? Uhum. Uma Uhum. bicicleta Caloi com quadro de alumínio, com uma transmissão de entrada, mas de uma marca já bastante conhecida, como uma marca japonesa chamada Shimano, né? Uhum. Uhum. A transmissão, que são as marchas da bicicleta, o conjunto que envolve os pedais, o pé de vela com as coroas, corrente, as catracas, né? O nome que a gente dá para aquilo ali, né? É cassete, né? Uhum. Uhum. E os cogs, né? Que são os pinhões, né? Ali um grupo com 8 velocidades atrás, 2 velocidades na frente, então nós temos a transmissão, câmbio traseiro, dianteiro, esse conjunto aí. Os trocadores, né, e as pinças de freio, tudo da mesma marca. A Shimano não sai por menos, né? Uma bicicleta equipada assim não sai por menos de R$ 4.000. Lembrando o seguinte, que é um equipamento que tem todo o seu design voltado para a prática do ciclismo de estrada. Não deve nada a nível de design para as bicicletas muito mais caras. Uhum. O que vai ser diferente é que a constituição, né, o material envolvido na construção da bicicleta é um material muito mais barato do que as bicicletas profissionais, por exemplo. Uhum. Né? Uhum. Aí o fator diferencial aí é o peso da bicicleta, né, Léo? Então, falando na road bike, né? A bicicleta de estrada, que você falou um valor de entrada de uns R$ 4.000, né? Eu ia Isso. perguntar justamente isso. Qual que é a diferença, Vitor, de uma bicicleta de entrada, né? Na faixa aí dos 4.000 para uma bicicleta que a gente vê nas lojas aí, né? Sei lá, R$ 80.000, R$ 90.000, né? Ou até mais, né? Qual que é a Sim. diferença? Quer dizer, vale a pena, né? O meu aluno de personal pergunta para mim, professor, vale a pena eu gastar aí R$ 50.000 numa bicicleta, né? O desempenho que ele vai ter vai ser tão superior assim? O que você acha, Vitor? Olha, Léo, para o nosso público, né, vamos dizer assim, né, para o entusiasta do ciclismo, o debutante, né, o indivíduo que está começando agora, isso é irrelevante, né? Uhum. Por quê? Uhum. Primeiro, porque ele ainda não está familiarizado com a modalidade, né? Ele Uhum. precisa, né, de um aprendizado, né? Ele precisa da aquisição de habilidades motoras próprias da bicicleta, né? Uhum. Uhum. E enquanto ele está desenvolvendo isso, as características que vão diferenciar a bicicleta dele de uma bicicleta profissional, elas não vão importar muito nesse momento.
Por quê? Porque a chance, por exemplo, dele danificar a bicicleta no processo de aprendizagem é muito grande, né? Seja com pequenos tombos, seja com o mau uso, porque você ainda não tem experiência, né? A falta de habilidade. Então, é meio que um desperdício colocar nas mãos do iniciante uma bicicleta sofisticada, uma bicicleta com tecnologia e uma bicicleta cara, né? Por quê? Porque a reposição de peças, né, é onerosa, ela é cara. Eu vou dar um exemplo para você. Então, uma bicicleta de R$ 4.000, quais são as diferenças dela para uma bicicleta de R$ 90.000? A primeira característica é o peso, né? A bicicleta de R$ 4.000 de estrada, ela pesa cerca de 12 a 13 quilos. Uma bicicleta de R$ 90.000, ela pesa metade disso. Ela está na casa de 6,5 kg. Se aí colocar todos os acessórios, aí ela vai chegar em 6,8 kg, né? Então, o material que é constituída essa bicicleta é fibra de carbono, e não é uma fibra de carbono comum. É um material de última geração, desenvolvido em laboratórios, testado em túneis de vento, colocado à prova dentro de padrões extremamente rigorosos de aerodinâmica, né? E são materiais sensíveis. São materiais para quem sabe muito bem o que está fazendo em cima de uma bicicleta. As rodas de fibra de carbono, que não pesam nem 1,2 kg, né? Elas são muito delicadas. Se você passar num buraco na rua, você pode quebrar a roda, né? Aí fala assim, poxa, mas e a segurança? Não, mas entenda que a pessoa que está em cima de uma bicicleta como essa, ele tem uma visão do que é pedalar, né, em alta velocidade, em terreno irregular, que ele sabe muito bem se posicionar com a bicicleta, e a chance de acontecer qualquer dano com a bicicleta nas mãos de um profissional é mínima, né? Já a bicicleta de entrada, ela é construída com material barato, e se comparado ao carbono, que é o alumínio já está bem desenvolvido, né? Mas ainda assim, as ligas de alumínio, elas variam também. Nós temos bicicletas de alumínio que pesam bem menos do que 12, 13 quilos, como eu disse aqui. Mas estas bicicletas também não custam R$ 4.000. Nós estamos falando de bicicletas de alumínio que custam R$ 15.000, né? E tem, né? É isso aí. O segundo ponto que diferencia uma bicicleta de entrada da bicicleta do profissional é a transmissão. E a transmissão da bicicleta profissional é eletrônica, né? E sem fio. É uma coisa assim extremamente precisa, delicada, precisa saber o que está fazendo para não quebrar, custa muito caro, né? Mas assim é extremamente eficiente, melhora o desempenho nas mãos, mais uma vez, né, do especialista, nas mãos de um ciclista profissional. Então, assim, às vezes a busca, né, pelo entusiasta, né, o entusiasta de nível intermediário, a busca por uma melhora de desempenho acaba debruçando-se sobre o equipamento, mas isso é um equívoco, né? Eu quero melhorar o meu desempenho, vou trocar minha bicicleta, vou comprar uma bicicleta de 10 mil agora, né? Os ganhos são marginais, não é, Léo? Você sabe disso, a diferença é marginal. Por quê? Porque eu tenho discutido isso com colegas de vez em quando, para você retirar 1 quilo de peso da bicicleta, você tem um investimento de quase R$ 10.000. Então, a bicicleta de 10 quilos, para ela pesar 9, você vai gastar quase R$ 10.000, trocando o par de rodas, trocando a transmissão, trocando o pneu, né? Então, e a mesma coisa, para tirar 1 quilo de peso do cidadão, é ele fechar a boca um pouquinho, sai bem mais barato, né? Né, Léo? E eu acho que em 90% dos casos dá para tirar 1 quilo do aluno, né? Sem comprometer a saúde dele, né, Vitor? Sim, né, Léo? Aí esse é um ponto legal da gente frisar bem mesmo, né, Léo? Porque, assim, para o atleta profissional, que ele não tem nenhuma grama de peso a tirar, porque esses caras, hoje, limite, né? eles têm muito baixo peso. Você vê que aquele cara que perdeu por 400 metros a etapa de hoje, né, Léo? Exatamente. Da equipe Jumbo, eu esqueci o nome do atleta, ele tem 1,90 m, 70 quilos.
1,90 m com 70 quilos, a porcentagem de gordura dele deve ficar na casa dos 3%. Ele não tem nada para perder, nada, nada, nada. Não dá para tirar dele. Aí, então, justifica você reduzir o peso da bicicleta, né? Você vê que nos metros finais eles jogam as garrafas de água fora, para isso diminuir a sobrecarga da bicicleta, né? Eles jogam a comida do bolso fora, porque faltam poucos metros para cruzar a linha de chegada, e isso pode render 2, 3 watts a mais de potência, né? Então, é essa a diferença, né? Ô, Vitor, aproveitando que você falou nos watts de potência, né? Até eu brinquei com os alunos outro dia aí que eu desafiei, né? Eu falei assim, olha, eu acho que ninguém aqui chega na metade da potência que um ciclista profissional chega ali no final, né? No sprint final, né? Quantos watts que um ciclista chega naquele sprint final, naquela potência máxima dele ali, Vitor? Olha, Léo, vamos considerar que isso acontece depois de cerca de 200 quilômetros de prova, onde vários momentos houveram acelerações e desacelerações, né? Já subiu montanha. Já subiu montanha, já exauriu completamente os estoques de energia, né? E às vezes está acumulando há dias aí, né? Então, nessas condições, assim, esses atletas eles conseguem colocar 1.800 watts de potência nos metros finais no sprint, né? Por exemplo. Que é uma coisa fantástica. Não, é absurdo, porque assim, para você que não sabe o que isso quer dizer, né, só para você ter ideia, o Vitor e eu, né, para a gente chegar em, sei lá, 350 watts, né, a gente se mata, né, Vitor? A gente está ali, né, fazendo esforço violento, né? E os caras, imagina, 1.800, né? Lógico, são segundos ali naquele sprint final de chegada tal. Mas o nível deles por isso que, nessa situação, você ganhar alguns gramas de peso, né, com o cabo, né, que você elimina com a transmissão eletrônica, ou com o tipo de sapatilha que você usa, enfim, pequenos detalhes, né, isso faz muita diferença. Né? Agora, né, para o entusiasta, que nem o Vitor falou, né, esses gramas a menos do equipamento que vão custar alguns milhares de reais, não faz tanto sentido, né? Perfeitamente, é isso mesmo, né? Ô Vitor, bom, eu tinha aqui até anotado, né, alguma lista de coisas, mas assim, não vai dar tempo da gente falar, mas eu vou só mencionar, por exemplo, a gente, né, falou um pouquinho sobre peso da bicicleta, a gente poderia falar sobre pneu, né? Tipos de pneu para diferentes situações que você vai usar, o tipo de suspensão, e aí o peso da suspensão, tudo isso, né? A qualidade dela, né? A relação, né? As marchas que você tem, né? O equipamento que você tem, tudo isso faz muita diferença naquilo que você vai ter de volta, né? Que o teu equipamento vai oferecer para você, né? Mas a gente não vai ter tempo de falar sobre cada um desses itens. Vitor, vamos falar um pouquinho aqui sobre os tipos de bicicleta. Você já mencionou, mas só para a gente retomar. Então, a bicicleta urbana é uma bicicleta mais para uso na cidade, né? Ciclovia, tal, né? Que dá conforto. Sim. Aí depois, dentro de MTB, a gente tem também uma outra modalidade que é o BMX, que é mais aquela bicicleta menor, um pouco para manobras, é isso mesmo? Isso. Pois não, fala. Eu ia falar, o MTB, aquela bicicleta para mountain bike, que aí é muito importante prestar atenção no amortecimento. O que é mais importante olhar numa bicicleta MTB, por exemplo? Tá. A mountain bike, né, que é a bicicleta de MTB, ela tem basicamente duas características importantes. A primeira delas é o seguinte: eu tenho dois tipos de mountain bike, né? Uma com suspensão simples, que a gente chama de hardtail, né, que é a traseira dura, né? Ela não tem suspensão na traseira, amortecimento na traseira, né? Mas ela tem amortecimento na dianteira. Tem um garfo que é uma suspensão. E tem a full suspension, né, que é uma bicicleta que tem amortecedor na traseira e tem amortecedor na dianteira. O amortecedor da traseira ele fica
no meio do quadro, né? Então, Uhum. a parte traseira da bicicleta, que a gente chama de triângulo traseiro, né? Ela movimenta, ela faz um movimento de báscula, né? Uhum. Então, como se fosse uma moto mesmo, né? E Uhum. quando você passa no buraco, ela não te dá pancada, ela absorve, né? O amortecimento absorve. Então, a diferença dessas duas bicicletas basicamente é isso aí. Uma ela tem amortecimento tanto na dianteira quanto na traseira, e a outra tem amortecimento só na dianteira. O que implica? Implica no seguinte: a agilidade. Num circuito curto, de alta velocidade, aonde o terreno me possibilita andar muito depressa, porque ele não é tão acidentado, aquela que tem suspensão só na frente, ela tem vantagem. Principalmente se tiver muita subida. Por quê? Porque eu não dissipo energia dos pedais na suspensão, né? Ela Uhum. fica bem rígida e transfere toda a força que eu estou aplicando no pedal para a roda traseira. Uhum. Já que tem suspensão na dianteira e traseira, mesmo travando a suspensão, eu tenho um ligeiro balanço, eu tenho uma pequena perda dessa força. E isso Uhum. pode ser uma desvantagem. No entanto, quando eu desço um terreno muito acidentado e eu quero descer em velocidade, a suspensão traseira me dá mais segurança, Uhum. porque ela copia melhor o terreno, as imperfeições e transmite menos vibração para quem está montado na bicicleta. Uhum. Uhum. Então, isso também é um diferencial. Mas a full suspension, que é essa que tem uma melhor leitura de terreno e tal e tudo mais nas descidas, ela também é mais cara, Uhum. né? 20 a 30% mais cara. Uhum. Então, Uhum. isso é algo que se leva em consideração. Eu nunca tive mountain bike com suspensão na traseira, sempre tive a hardtail, né? Por Uhum. questões econômicas, Léo, porque eu Uhum. sempre quis ter, mas um dia eu vou ter. É. A BMX é uma bicicleta para circuito, é um Uhum. circuito asfaltado. Ela começou como bicicross, então era Aham, um isso. circuito de terra com vários morrinhos e tal, que a gente chama de Uhum. pump tracks, né? E Uhum. agora isso é asfaltado para ganhar mais velocidade. É sensacional, uma coisa muito, muito, muito dinâmica, tem que ter muita habilidade, que Uhum. Uhum. é muito veloz mesmo. Uhum. E a BMX tem duas modalidades. Tem também para manobras, Isso, né? freestyle, é isso mesmo. Freestyle. Uhum. Uhum. É. Tá. Que aí é onde os caras usam aquela mesma plataforma que o skate usa, né? Que são os Aham. halfs, né? Uhum. E aí para executar manobras aí sensacionais, com vários pulos. Tem o uso também daquelas piscinas, né? Com aquelas depressões Uhum. bastante variáveis e tal, que no skate Uhum. se usa, a bicicleta Isso. também ela habita esse cenário. É bem legal. Uhum. Aí depois a gente tem a road bike, ou a speed, né? Que a gente já comentou um pouquinho, você já falou, né, bastante sobre ela. E tem uma parecida com ela que é a TT, né? A time trial ou a bicicleta de triatlon, né? Que elas são Isso. parecidas, né? Mas tem algumas diferenças importantes, né? Isso mesmo, é. Por exemplo, a TT, a Time Trial, né? E a bicicleta de triatlon, salvo um outro detalhe que possa me passar aqui, a diferença básica é a seguinte: na bicicleta de contrarrelógio, você não tem o clipe que é utilizado no guidão, que é aquele clipe para Uhum. dar posição aerodinâmica Uhum. para o ciclista, você não tem troca de marcha nele. Uhum. Uhum. Tá? Então, você coloca na marcha que você quer, você assume aquela posição e segue em frente. Tá? Uhum. Isso é uma Uhum. bicicleta de time trial, né? Que é uma Uhum. bicicleta contra-relógio, né? Para Perfeito. você fazer o Uhum. menor tempo para uma determinada distância. A Uhum. bicicleta de triatlo, ela tem o dispositivo para trocas no clipe, né? Então, você Uhum. consegue trocar as marchas ali, né? Uhum. Exato. E tanto uma quanto outra exige uma pilotagem bastante assertiva, né? A pessoa tem que saber o que está fazendo, porque Uhum. uma vez usando essa posição com os braços sobre, né? Você que conhece, eu nunca andei, né, Léo, Aham. de time Aham. trial, mas você já andou muito porque você é triatleta. Então Já. essa posição aqui impossibilita você de querer fazer curva, né? Perfeito. Você só Uhum. pode andar em linha reta nessa posição. Para É. qualquer mudança Uhum. de direção, você tem que Tem, voltar para a tem que pegada. voltar. É. Inclusive, nessa posição aero, né, a gente não tem freio, né? Então, assim, você Exato. não consegue fazer curva, nem E nem diminuir a frear. velocidade, né?
Então, você tem que voltar para a posição mais alta, né? O triatlon também, ele não tem as regras impostas sobre a bicicleta, como tem as competições de speed, né? Sim, de contrarrelógio. De contrarrelógio ou de estrada, né? Então, são desenhos a geometria mais livre, né? Eu vou até mostrar aqui alguns desenhos de bicicleta de triatlon, né? Que assim fogem do padrão, né? Mas é para ter um maior rendimento, né? No triatlo. E a posição também, né? Por isso que eu sempre digo que o triatlo ele não é a soma de 3 esportes, né? Ele é um esporte, né? Tanto que a posição que nós adotamos no ciclismo, no triatlo, ele é diferente de um ciclista de estrada, né? Perfeitamente. As distâncias, os ângulos, né? Eles têm pequenas alterações. Bom, tem um outro tipo de bicicleta que você já mencionou, que é a gravel, ou ciclocross, né? Ou híbrida, isso, né? Essa bicicleta é uma bicicleta híbrida, né? Assim, mista, né? Que ela pode atender tanto o asfalto quanto a terra. É isso mesmo? E tem competição desse tipo de bicicleta, Vitor? Tem sim. De gravel, né? Com esse nome, não. Ainda não a nível mundial. Tem algumas regionais aí. Inclusive, eles colocam a gravel para correr junto com o mountain bike. Então, tem a categoria gravel, né? Só ressaltando uma coisa, é que a habilidade em cima de uma bicicleta ciclocross, em cima de uma gravel, a habilidade do ciclista é levada ao máximo. Por quê? Porque essa é uma bicicleta que o design favorece muito a velocidade, mas compromete a dirigibilidade, né? Então, algumas desvantagens que são bem importantes. A largura do guidão da gravel não chega nem perto da largura do guidão da mountain bike, né? São 700 milímetros a 740 milímetros de largura, né, do guidão contra 420, 430 milímetros, né? Então é quase a metade. E isso compromete o teu equilíbrio. Segunda coisa, a geometria, né, a construção do quadro não é nem semelhante ao da mountain bike e nem semelhante ao da speed. É um meio termo. Então, eu tenho um quadro que a gente chama de slope, né? Porque a frente é mais alta do que a traseira, né? E isso é para favorecer nas descidas. Porque a gravel, ela não tem amortecedor, nem na dianteira e nem na traseira. E isso compromete muito, porque se pegar um terreno muito acidentado, com velocidade e descendo, o teu controle tem que ser muito bom, porque quando você toca no freio, a bicicleta pode sair arrastando, vai embora, né? Então, é realmente um desafio. E as provas de ciclocross são fantásticas, porque elas levam o indivíduo a vencer obstáculos que você apostaria que ninguém seria capaz de vencer. Teve um mundial há 2 anos atrás, 3 anos atrás, na Bélgica, Léo, que os belgas prepararam um terreno para que eles ganhassem, né? Eles treinaram muito tempo na praia, então tinha um trecho de 700 metros que era percorrido na areia fofa, e os caras desenvolviam 40 quilômetros por hora na areia fofa com aquelas bicicletas. Aquilo não significou absolutamente nada para eles. E eles deram umas 15 voltas naquele circuito, né? E tinha subidas muito íngremes, muito duras, tinha barro, tinha grama, pista molhada, estava chovendo, temperatura 2 graus, uma coisa assim realmente extrema, uma condição extrema para a prática esportiva, né? Então, são as melhores provas. E o ciclocross, né, que são essas bicicletas, nessas competições é comum ter escadaria, né? E o atleta pode desmontar e carregar, ou às vezes ele vai, né, montado, né, saltando os degraus, né? É verdade, é incrível isso, né? Eles têm uma habilidade eu aprendi a carregar a bicicleta em escada assistindo essas provas. Eles usam a bicicleta como uma alça de uma bolsa, né? Coloca a bicicleta aqui no ombro, segura o guidão e aquilo
propicia um equilíbrio que ele consegue sair correndo com a bicicleta ali. Lembrando que essas bicicletas também pesam cerca de 6 quilos, 6,5 kg. Então, é pouco peso para um cara com o aporte físico que eles têm, né? Vitor, eu só vou mencionar, mas aí depois eu quero ir já para a parte final. A gente ainda podia falar em bicicleta dobrável, né? Mas aí eu converso na sala de aula com eles. A bicicleta, o que você mencionou na elétrica e a assistida, né? Que são tipos diferentes, né? Mas que facilita a vida, né? Principalmente para uso urbano, né? Subidas e tal. E a bicicleta cargueira, né? Ou a cargo, né? Para poder transportar. E aí a gente tem tanto transporte de materiais, né? Quanto aqui no Brasil, acho que não é, eu não lembro de ver, mas no exterior é bastante comum, né? Os pais, né? O pai ou a mãe, enfim, levar as crianças até para a escola, né? E levar de bicicleta. Inclusive, eu lembro uma cidade na Califórnia que a prefeitura devolvia um dinheiro para as pessoas, né, de valor pago de imposto, né, se elas fossem de bicicleta para o trabalho e para levar as crianças na escola. Então, assim, Nossa, que incentivo. Um incentivo, né, do poder público, né, para, lógico, deixar o carro em casa, né? Então, imagina quantos benefícios, a questão da poluição e a questão da saúde da população, né? Enfim, eu lembro de acompanhar isso lá de perto. Bom, Vitor, eu queria falar um pouco, duas coisinhas bem rápidas. Manutenção básica de bicicleta. Meu aluno comprou a bicicleta, ele fala assim, professor, o que eu preciso fazer na minha bicicleta? Então, assim, o dia a dia, né, de manutenção de uma bicicleta, o que inclui? Eu preciso passar graxa todos os dias na minha bicicleta? Léo, essa é uma questão muito importante e porque pode determinar a durabilidade do equipamento, do material, né? A bicicleta não é, nem de longe, um equipamento que exige uma manutenção muito frequente e tal, né? Eu uso bicicleta todo dia, você usa bicicleta todo dia. A regra básica para quem usa bicicleta diariamente é a lubrificação da transmissão. A lubrificação da transmissão e a limpeza da transmissão. Então, desculpe, a corrente, as coroas, né? O cassete, onde estão os pinhões, né? Onde estão as marchas da bicicleta, né? Precisam sempre estar limpos, né? Então, não pode ter areia, não pode ter junto com a areia, né? Junto com o lubrificante areia, ou terra, ou sujeiras, né? Que fiquem ali impregnando essas estruturas. Por quê? Porque isso acelera o desgaste tanto da corrente quanto do cassete, da coroa, né? Abreviando muito, né, a durabilidade, né? E basicamente é isso. Segundo, calibrar os pneus. Os pneus precisam estar sempre calibrados com a pressão certa, porque isso melhora, né? Isso aumenta a durabilidade dos pneus. Os pneus, assim como os pneus dos carros, eles duram mais se você fizer rodízio. O pneu da bicicleta também funciona melhor se fizer rodízio. Eu mesmo compro um pneu por vez. Eu sempre troco o dianteiro e eu coloco o dianteiro na traseira. Quando o pneu que foi para a traseira, ele começa a ficar quadrado, já começa a exibir ali a perda da borracha, que vai comprometer a frenagem, já compro um pneu novo para colocar na dianteira e o da dianteira eu jogo na traseira. Esse rodízio, ele faz com que você troque de pneu, nossa, com uma frequência muito menor, né? A limpeza externa da bicicleta, seu quadro, né? É muito simples de fazer. Na maioria das vezes você não precisa nem usar água, você pode pegar um pano úmido e passar simplesmente para remover o excesso, né? Porque o importante para o funcionamento dela, né, é a lubrificação da transmissão. E isso evoluiu, viu, Léo? Antes tinha óleo de corrente. Isso é coisa do passado. A gente não usa mais óleo de corrente. Tem gente que usava até óleo de cozinha, óleo de máquina de costura, WD-40. Não, tudo isso já foi deixado de lado. Hoje em dia você lava com água, sabão, desengraxante, de preferência biodegradável, que é para não jogar no esgoto poluentes que não vão ser eliminados, né? E aí você
utiliza um lubrificante seco chamado, que é a base de cera e teflon. Isso. É uma cera com teflon que você passa uma vez a cada 15 dias, Uhum. no rigor que a gente usa. 15 dias a gente roda 600 quilômetros, né, Léo? Então, a durabilidade é absurda. E olha, aguenta água, viu? Esses dias choveu, eu pedalei na chuva, e a orientação você só bate uma água para tirar a areia de cima, e você não precisa reaplicar, só com 15 dias. Né? Perfeito, é isso mesmo. A média de durabilidade da corrente com lubrificante úmido é de 3.000 quilômetros. Com lubrificante seco é de 7, 8 mil. Nossa, é uma bela economia aí, né? Sim. Ô, Vitor, última pergunta, vai? Bom, e já vou aproveitar assim para te agradecer, né, todo o teu tempo aqui. A gente começa a conversar do assunto que a gente gosta, né? Vai embora. Vai embora. Mas eu quero fazer uma última pergunta, que assim, o assunto que a gente mencionou no começo, sobre o tamanho da bicicleta, né? Mas pensando que a bicicleta precisa ser ajustada para detalhes da minha postura e do meu tamanho. Aí tem o que a gente chama de bike fit, né? Que é esse ajuste, né, de distâncias, de tamanhos e tal. É importante fazer isso? Qual que é a diferença, né, entre fazer ou não fazer o bike fit para um entusiasta, né, que treina regularmente e tal, né? Léo, essa pergunta é muito importante, né? Ela está realmente atrelada àquele primeiro item que a gente falou, né? Da escolha pelo tamanho da bicicleta, né? Assim como quando você vai comprar um terno para um casamento, aí digamos assim, que você quer economizar, então você vai numa loja mais popular, que eles conseguem transformar qualquer terno num terno que sirva para o Shaquille O'Neal, ou servir no indivíduo como eu, que tem 1,70 m, né, por exemplo. Aí eles vão lá e tá, ajusta aqui, né? Muito bem. Não vai ter um bom caimento, porque, na verdade, aquilo não foi feito para você. E as pessoas costumam falar que esse tipo de ajuste, né, que a gente faz, às vezes, numa bicicleta que não é para a gente, é um bike fit. Não é. Tá? Ou você pegar, por exemplo, uma bicicleta tamanho G, que seria para um homem de 1,80 m para mais, e colocar para que um homem da minha estatura, 1,70 m, use, a gente consegue fazer alguma coisa, mas para usar quando? E com que frequência, né? Olha, para ir buscar pão na padaria, talvez sirva. Para no final de semana andar 5, 6 quilômetros, não tem problema, vai dar, né? Por que não é o ideal? Porque a bicicleta, ela está desconfigurada, né? Eu precisei desconfigurar a bicicleta para ela servir para mim. Então, eu empurrei o selim para frente, eu troquei a mesa, que a gente chama de mesa, mas é um avanço da bicicleta, que conecta o guidão ao garfo, né, da bicicleta na dianteira. Eu vou ter que reduzir o comprimento disso para isso ficar bom para mim. Bom, ou seja, eu adulterei a bicicleta. Né? Isso aí, para quem vai usar a bicicleta uma vez a cada 5 dias, ok, não tem problema nenhum, de repente funciona mesmo. Mas para quem vai usar todo dia, isso pode ser prejudicial à saúde, né? Então é aquela coisa de alfaiataria. Imagina você ir num alfaiate e fazer um terno sob medida para você. Essa roupa vai ter um caimento perfeito em você, mas não serve para mais ninguém. Tanto que a bicicleta com bike fit você não empresta para ninguém andar. Né? Posso dar uma voltinha? Desculpa, olha, vai parecer mesquinho, vai parecer egoísmo, mas não dá, porque essa bicicleta ela está desenhada, ela está montada para mim, para as minhas características. Isso envolve comprimento do braço, comprimento do tronco até a cabeça, comprimento do cavalo que vai ali debaixo da perna, né, bem justo ali da pelve até o pé, né? Outra coisa é que isso implica também em abandonar pedais comuns e ter que usar pedais com clipe, né, que prendem o pé na mesma posição no pedal. Isso que pode para muitos dar medo, né, receio de cair e tal. Olha, enquanto você está aprendendo, você vai cair algumas vezes de bicicleta, isso é certo. Treinar, usar sapatilha, um pé clipado, né, no terreno macio como terra ou grama, pode evitar
transtornos maiores nas primeiras vezes que você for usar. Se você desequilibrar, não vai machucar. Né? Mas o Bike Fit exige fixar o pé numa determinada posição, porque você vai poder pedalar muitos quilômetros sem repercutir em prejuízos à saúde, né, Léo? E o Bike Fit ele vai medir os ângulos, né? Então, o quanto que eu projeto o meu tronco, né? O ângulo do antebraço, né? Do cotovelo, o ângulo do joelho, né? O quanto que eu estou estendendo ou flexionando. Então, assim, essas medidas, né? E pode não parecer importante, mas alguns graus, né? A mais ou a menos, sim, isso, né? Assim, pode ocasionar lesão, pode gerar dor, né? Enfim, né? É por isso que é importante aí o Bike Fit para quem anda regularmente, né? Sem dúvida. Você sabe que isso é tão importante que, por exemplo, onde o guidão é fixado no garfo, né, a mesa que eu mencionei ainda há pouco, entre a mesa e o quadro tem um espaço, que pode variar em 2 ou 3 centímetros, né, às vezes até mais, né? E se você quiser tornar a bicicleta um pouco mais aerodinâmica, você precisa abaixar isso. Mas isso não é só baixar, porque se você tirar um anel de 1 centímetro dali, a sua coluna ela vai ter que fletir alguns graus, cerca de 8, às vezes 10 graus. Essa é a repercussão de um único anel, até 10 graus de variação na coluna. E se você não tiver uma boa flexibilidade, né, isso vai naturalmente produzir dor, e pode ficar impossível, insuportável de você permanecer muito tempo pedalando. Então, o Bike Fit, ele vai, naturalmente, o Bike Fitter, né, que é o biomecânico que tem o treinamento para fazer essa avaliação, ele já conhece as medidas mínimas que precisam ser respeitadas nos ângulos do quadril, no ângulo do joelho, a distância neutra, né, do taco da sapatilha para fixar no pedal, de modo que a força aplicada distribua a energia tanto na musculatura anterior quanto na posterior, de maneira equilibrada, para você não ter um joelho comprometido num curto espaço de tempo, ou um tornozelo, né? Então, Bike Fit realmente é fundamental, né? Bom, Vitor, eu quero te agradecer muitíssimo por esse bate-papo, por esse tempo, né, teu aqui, para compartilhar, né, a tua experiência, os teus conhecimentos. Nossa, quantos anos já que você tem se dedicado, né, tanto ao preparo de atletas, ao treinamento, ao estudo, né, do ciclismo, aí, dos equipamentos, né? E um detalhe importante até que um dos poucos lugares no Brasil que já ofereceu a disciplina de ciclismo na formação, né, do profissional da educação física, né, essa disciplina foi ministrada pelo professor Vitor, né? Então, o Vitor é um pioneiro aí, um grande estudioso. E, enfim, Vitor, olha, muito só foi obrigado. Possível porque você comprou a ideia, né, Léo? Uma eletiva, né? Porque se você não tivesse comprado a ideia, não tinha acontecido, não. E eu sou muito grato a você por isso, né? É verdade. Tá bom, Vitor, olha, muito obrigado. É provável que você, né, que está assistindo o vídeo agora, tenha algumas dúvidas, algumas questões. Se você faz parte dessa disciplina, a gente conversa em sala de aula, né? Ou com o Vitor. E se você está assistindo aqui no canal, também pode colocar a sua questão, a sua dúvida, seu comentário, e a gente vai batendo papo, tá bom? Vitor, mais uma vez, muito obrigado, valeu, foi bom demais te ver e foi bom demais te ouvir também. Léo, só tenho a agradecer, para mim foi muito bom, é sempre muito, muito gostoso estar conversando com você, porque nós temos assuntos muito afinados, né? E então toda vez que a gente se encontra, rende muito, né? Obrigado pela oportunidade e me coloco à disposição aí para responder perguntas que depois possam surgir, né? É sempre um prazer falar desse assunto, não me canso, não. Tá ótimo. Um abraço, Vitor. Até a próxima. Um abraço, Léo. Até mais.
essa é uma bicicleta da marca Swift, tá? Bicicleta para contrarrelógio ou triatlo, né? Também conhecida como time trial, né? O que tem de diferente nela? Primeiro a geometria, né? Uma geometria bem agressiva. A postura que se adota em cima dessa bicicleta é uma postura bem aerodinâmica, né? Onde você descansa os cotovelos sobre esses apoios e segura nesses clipes, né? Que ficam aqui. O câmbio é eletrônico e esses botões eles permitem a troca de marchas. Tem aqui um tubo que conecta ao reservatório de água, que é para o atleta beber, enquanto ele está nessa posição. O guidão ele também tem a possibilidade de troca de marchas, né, na posição mais aberta, né, que permite mais equilíbrio, principalmente na hora de fazer curvas, né. Essas rodas de perfil alto, elas são feitas para dar maior aerodinâmica, né, e uma inércia mais eficiente também, né. Então, quando você ganha velocidade, você consegue sustentar a velocidade com mais facilidade com rodas assim, né. Existem aquelas com as rodas completamente fechadas na traseira que aumentam ainda mais essa condição. A transmissão é eletrônica, a mudança de marchas ocorre eletronicamente na frente. Aqui a gente tem um modelo clássico de bicicleta de estrada, né? Uma road. Ela também está equipada com rodas de perfil alto, não tão alto quanto a bicicleta anterior, né? São rodas de perfil 50, mas também melhoram bastante a inércia, né, de movimento, sustentando velocidade, né? Detalhe do triângulo traseiro, né, aqui do quadro, essa mudança, né, fazendo com que o triângulo traseiro, ele antes que se conectava com o top tube, agora ele para um pouco para baixo, uns 10 centímetros para baixo. A razão disso é que aumenta a rigidez do quadro e melhora a transferência de força para a bicicleta, né? É um espetáculo, né? Essas bicicletas são lindas e bem caras também. Esse modelo aqui, ela é quase a mesma coisa da anterior que eu mencionei, né? Uma bicicleta de estrada. No entanto, a geometria dela é mais confortável, então para longas distâncias, né? Ela é mais macia. A razão se dá também pelo triângulo traseiro, que é um pouquinho mais alto. Então, ela não transfere, né, a energia com a mesma eficiência para os pedais como a anterior, né? No entanto, ela é muito boa para escaladas, para subir, né, ladeiras, para subir montanha, né? Então, provas de montanha, provas que têm subidas muito longas, essa bicicleta leva vantagem. Percebam também que o perfil da roda ele é mais baixo, que é um perfil de 30 milímetros, e isso também é uma condição característica para bicicletas de montanha. E aí bicicleta de montanha no ciclismo de estrada, tá, gente? Porque não é mountain bike, não. Aqui eu tenho outro tipo de bicicleta muito legal também, que é a gravel, né? A bicicleta gravel é feita para cascalho, para terreno de terra, né? Para pista de terra, né? E essa bicicleta ela é mais versátil, ela possibilita você utilizar também no ambiente de asfalto. No entanto, ela é construída para aguentar realmente terreno ruim, né? Percebam alguns detalhes. Primeiro, olha, o canote do selim, ele tem um amortecedor, ele é discretamente retrátil, né? Então o indivíduo, por exemplo, ele vai descer uma descida muito íngreme, ele aperta um botão, o selim ele recolhe pelo menos 4 ou 5 centímetros para que o indivíduo tenha maior estabilidade. Perceba também o pneu com cravos, né? Isso também melhora a aderência na terra, evita que o indivíduo saia derrapando, né? O quadro é bem mais robusto, né? Fazendo com que a bicicleta também aguente mais um terreno acidentado, né? É isso. Agora eu estou mostrando para vocês um modelo clássico de bicicleta boa para fazer subidas, né? Asfalto, né? Então, por exemplo, subir uma serra de 6, 12, 20 quilômetros com inclinação dura, essa bicicleta é perfeita. Ela é leve, né? Essa bicicleta deve pesar cerca de 7 quilos. Ela é equipada com um medidor de potência, então você consegue
se você tiver uma unidade, né, um head unit, né, que é um ciclocomputador conectado, você consegue saber em tempo real a força que você está aplicando nos pedais, ajuda você a administrar o seu esforço. Recursos hoje que os ciclistas de estrada utilizam, né, para conseguir administrar todos os seus parâmetros ao longo da prova, né? É fantástica essa bicicleta, maravilhosa.